Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre eletrostática, a carga elétrica. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, o seu comentário, porque o seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bem, pessoal, a eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso. Então, o estudo da eletricidade iniciou aí, bem verdade, no século 6 a.C., com o filósofo grego Tales de Mileto. Tales de Mileto, pegando uma resina fóssil, atritando essa resina fóssil numa pele de animal, viu que essa resina tinha uma propriedade de atrair pequenos pedaços de folha. Essa resina fóssil, chamada de âmbar, em grego significa eléctron, daí deriva o nome de eletricidade. Esse conhecimento, esse experimento foi retomado pelo médico inglês William Gilbert em 1600. William Gilbert, tomando conhecimento do experimento de Tales de Mileto, desenvolveu um aparelho chamado pêndulo eletrostático. Então, daí então, começa a desenvolver a eletricidade. A eletricidade, então, teve participação de vários outros físicos, né? Várias outras pessoas, como Charles Auguste de Coulomb, que desenvolveu, inclusive tem uma lei chamada Lei de Coulomb, em homenagem a ele. Entre ele tem outros, Biot-Savart, Ampère, Volt, outras personalidades da física que deram contribuição a essa parte da física que chama eletricidade. Hoje, quando nós falamos em eletricidade, você só sente falta de eletricidade quando você chega na sua casa à noite e aperta o interruptor e vê que a lâmpada não acende, porque não tem energia. Não é verdade? Então a energia está no nosso dia a dia. Hoje nós não nos concebemos sem ela. Por exemplo, quando você coloca lá o seu celular para carregar, o seu computador, a sua TV, o seu rádio, o seu som, o motor elétrico foi uma das grandes invenções da eletricidade. Você hoje tem portão que abre automaticamente. Então nós temos N aparelhos. Hoje tem pessoas que estão no hospital que só está vivo porque tem aparelho ligado a eles, não é verdade? Então a eletricidade está no nosso dia a dia. No entanto, nós iremos avançar no nosso curso para que você tenha um conhecimento um pouco da eletricidade. Vamos lá? Bem, pessoal, nós vamos falar sobre a noção de carga elétrica. Então, nós estamos observando aí um modelo atômico, né? Onde eu tenho aí um núcleo central, onde estão localizados os prótons e os nêutrons. E em movimento, orbitando em torno desse núcleo, nós temos aí o elétron, orbitando aí na eletrosfera. Mas essa ideia iniciou primeiro com dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, esse nome de átomo, que significa aí essa palavra indivisível. Esse nome de átomo foi dado por esses dois filósofos gregos, quando eles, raciocinando entre eles, um chegou para o outro e falou: ó, Leucipo, se nós pegarmos aí uma pedra e começar a fazer sucessivas divisões, não conseguimos mais dividir. Então, a essa parte indivisível deu-se o nome de átomo. O porquê que nós usamos até hoje? Em respeito, né, a essas pessoas que deram essa contribuição, porque já é sabido hoje que existe o átomo. Então, tudo aconteceu com uma simples ideia, né? E hoje é conhecido que existe o átomo, e dentro desse átomo existe mais de 190 partículas. Então, é possível fazer divisões ainda. E entre essas partículas do átomo, nós iremos usar duas das partículas, que é os prótons e os elétrons. Os prótons foram atribuídos sinal positivo e os elétrons foram atribuídos sinal negativo. Por que foram atribuídos sinais diferentes? Segundo o experimento feito, eles apresentavam comportamentos contrários. Então, por isso que chamam um de positivo e o outro de negativo. Millikan, fazendo o experimento para calcular a carga do elétron, se eu não me engano, aí em 1900,
ele descobriu que a carga de um elétron, o valor era igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. A essa carga elementar, não é? Elementar porque é a menor carga existente na natureza, que é a carga de um elétron ou a carga de um próton. Se for a carga de um próton, é só nós colocarmos um sinal positivo, e se for a carga de um elétron, nós iremos colocar aí um sinal negativo, ou seja, a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, esse valor que foi encontrado é um valor experimental. Então, foi feito um experimento, né, por Millikan. A unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional é o coulomb, em homenagem ao cientista francês Charles Auguste de Coulomb, que logo mais vocês passarão a conhecer mais essa personalidade. Um átomo é um sistema eletricamente neutro. O que vem a ser um sistema eletricamente neutro? É um sistema em que tem mesma quantidade de elétron e mesma quantidade de próton. Não é verdade? Então, o sistema eletricamente neutro é um sistema que possui mesma quantidade de elétron e mesma quantidade de prótons. Vamos avançar um pouco para entender os processos de eletrização. Vamos, então, analisar um corpo, então, em equilíbrio eletrostático. Vamos lá? Bem, pessoal, nós sabemos que todo e qualquer corpo é formado por átomos, não é verdade? E esses átomos estão em equilíbrio elétrico, eletrostático, não é? Ou seja, possui a mesma quantidade de elétron e de próton. Então, um corpo, quando está em equilíbrio eletrostático, ele vai possuir a mesma quantidade de elétron e a mesma quantidade de próton, como vocês bem observam aí nessa figura apresentada para vocês. É claro que essa carga ela espalha por todo o corpo. Então, um corpo está em equilíbrio eletrostático é o corpo que possui mesma quantidade de elétron e mesma quantidade de próton. Então, dizemos que esse corpo está neutro. E nós vamos apresentar para vocês um corpo eletrizado. O corpo ele pode estar eletrizado de duas formas. Eletrizado negativamente, como vocês bem observam aí, ou seja, um próton e um elétron se neutraliza. Observa aí que um processo de eletrização qualquer, esse corpo está eletrizado negativamente. Ele está eletrizado negativamente porque possui um excesso de elétron. Então, todo corpo que estiver eletrizado negativamente possui excesso de elétron. E um corpo estará eletrizado positivamente, como vocês bem observam aí, ó, quando possuir falta de elétron. Observa que eu não falo excesso de próton. Eu falo em falta de elétron ou excesso de elétron. Então, a consequência, por estar faltando elétron, eu vou ter um excesso de próton, mas eu não falo em excesso de próton. Por que eu não falo? Porque são os elétrons que se movem. Então, num processo de eletrização qualquer, são os elétrons que se movem. Os prótons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo, são os elétrons livres. Então, esse corpo que nós apresentamos para você aí está eletrizado positivamente. Então, o corpo está eletrizado positivamente quando possui falta de elétron. Então, um corpo estará eletrizado negativamente quando possuir excesso de elétron. Então, veja que eu falo só em elétron, eu não falo em próton. Então, a consequência por estar faltando elétron, o corpo vai estar eletrizado positivamente, correto? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Quando um corpo está eletrizado, ele vai adquirir uma carga Q. A carga Q que é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar, como vocês bem observam aí. Aonde Q, então, é carga, N é o número de elétrons em excesso ou em falta no corpo, e o E é a carga elementar, como vocês bem observaram anteriormente. Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos fazer um exemplo aí de aplicação. Diz o seguinte, determine o número de elétrons existente em uma carga de 1 coulomb. Então, para isso, vamos usar a fórmula matemática Q
é igual a N vezes Z. Vamos lá para a resolução? Bem, pessoal, então vamos para a resolução. Os dados fornecidos foi a carga de 1 coulomb, forneceu para nós também a carga elementar. O exercício não falou nada, mas nós temos que saber que a carga elementar é a menor carga existente na natureza, que é a carga de um elétron ou a carga de um próton. Então, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, vamos usar então a fórmula matemática para determinar o N. Então, Q é igual a N vezes Z. Vamos isolar aí, então, o N. Então, vamos substituir os dados, vai ficar 1 é igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, observa que se eu quero isolar o N, né, que é o número de elétrons existente na carga de um coulomb, então esse termo aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, veja, fica N igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. O que nós iremos fazer agora? Vamos pegar esse 1 e dividir por 1,6 e vamos conservar a potência de base 10. Vai ficar dessa maneira, 0,625 dividido por 10 a menos 19. Professor, eu quero desaparecer com esse 10 a menos 19 aqui embaixo. O que eu faço? Bom, vou passar um macete para você que funciona e dará sempre certo. Então, se você está dividindo aqui e quer passar para cima multiplicando, o expoente você troca o sinal. Ou seja, se está negativo, ele vai positivo. Se ele está positivo, ele vai negativo. Fica dessa maneira aqui, ó. Então, observa que N igual a 0,625 multiplicado por 10 elevado à 19ª potência. Bom, o que eu vou fazer agora? Colocar em notação científica. Então, essa vírgula que está aqui à esquerda, eu vou deslocar para a direita. Quantas casas? Uma casa só, e fica 6,25. Como eu desloquei só uma casa, eu vou diminuir um algarismo aqui no expoente, passa a ser 18. Então, veja que o número de elétrons existente é 6,25 vezes 10 a 18ª potência de elétron. Ou seja, a carga de um coulomb é uma carga muito grande. Por isso, nós iremos utilizar o submúltiplo, que iremos apresentar para você agora. Vamos lá? Bom, como nós falamos para vocês que a carga de um coulomb é uma carga muito grande, como nós provamos, mostrando para vocês através do cálculo. Então, nós vamos aprender o submúltiplo, que vai ser de grande valia no nosso curso. Então, por exemplo, nós temos o microcoulomb. Então, 1 microcoulomb. Essa letra grega aqui, para nós, no nosso curso, significa micro. Nós vamos ler dessa maneira, 1 microcoulomb. E essa letra tem um valor numérico correspondente. Ela corresponde a 10 elevado a menos 6. Nós também temos aí o nanocoulomb. Então, lê nanocoulomb. Um nanocoulomb equivale a 10 elevado a menos 9. E nós temos também o picocoulomb. Então, o picocoulomb corresponde a 10 elevado a menos 12. Então, veja que esses valores serão de suma importância nós conhecermos os respectivos símbolos, né? Então, o pico corresponde a 10 a menos 12, o nano 10 a menos 9 e o micro 10 a menos 6. Então, aqui são submúltiplos do coulomb. Não se esqueça disso. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá? Bem, pessoal, a eletrostática é embasada em dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da conservação da carga elétrica. Ou seja, diz o seguinte, que num sistema eletricamente isolado é constante a soma algébrica das cargas elétricas. Vamos para o segundo princípio. Vamos lá? Bem, pessoal, o segundo princípio da eletrostática, também conhecido como princípio da atração e repulsão, diz o seguinte, que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem, como vocês bem observam
na figura aí, eu tenho carga positiva e carga positiva, então vai aparecer aí uma força repulsiva. Se eu colocar uma carga negativa e uma carga positiva, vai acontecer aí a atração, da onde surge lá que os opostos se atraem. Então vamos avançar um pouquinho mais para o nosso estudo. Vamos lá? Bem, pessoal, nós colocamos aí os exemplos para vocês observarem dos isolantes e dos condutores. Nos isolantes, né, que vocês estão observando aí a borracha, a madeira, né, são todos exemplos de materiais isolantes. Então ele não é conhecido também como dielétrico, né? Ele não permite a passagem aí da corrente elétrica. Então, nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados aí ao átomo, enquanto no condutor, né, esses elétrons estão fracamente ligados, então fracamente ligados ao átomo, né? Então são esses elétrons livres que são os portadores de corrente elétrica. Vamos falar sobre os processos de eletrização, que é a eletrização por contato, por atrito e por indução. Vamos lá? Bem, pessoal, os três processos de eletrização é a eletrização por atrito, como vocês bem observam aí, uma pessoa pegando uma régua e atritando numa flanela. É o mesmo que o Tales, né, de Mileto fez, que pegou o âmbar e atritou numa pele, então é o mesmo experimento. Nós podemos eletrizar um corpo por contato, então se eu pegar um corpo eletrizado e encostar com outro neutro, ambos vão se eletrizar. E posso eletrizar também por indução. Vamos conhecer cada um deles agora. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos falar sobre a eletrização por atrito. Vamos pegar aí dois corpos, um bastão de vidro e uma lã. Vamos fazer o bastão de vidro entrar em atrito, né, com a lã, fazer a lã atritar aí esse bastão de vidro, como vocês bem observam aí, ó, fazendo um movimento de subida e de descida, ou seja, atritando aí no bastão de vidro. Após esse processo, vamos observar o seguinte, que o bastão de vidro ficou eletrizado positivamente e o bastão de lã ficou eletrizado negativamente. Isso nos leva a formular o seguinte, que num processo de eletrização por atrito, os corpos atritados se eletrizam com carga de mesmo valor absoluto e de sinais opostos. Observe então que o bastão de vidro está com 6 prótons e a lã também com 6 elétrons, ou seja, possui o mesmo valor absoluto, só que sinais contrários. Vamos falar sobre eletrização por contato. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos falar sobre eletrização por contato. Então, observe que eu tenho dois corpos. O corpo A está eletrizado positivamente e o corpo B está neutro. Então, esse é o momento antes, não é? Fazendo, então, a esfera A tocar a esfera B. Então, vamos fazer a esfera B tocar a esfera A. Então, observa que quando o corpo B entra em contato com o corpo A, existe uma redistribuição das cargas. Então, elétrons irão sair da carga B e indo para a carga A, tentando neutralizar. Como o corpo B está perdendo elétron, lembrando que o corpo, quando ele perde elétron, ele fica positivo. Então, após esse contato, se nós separarmos os dois corpos, nós vamos observar o seguinte, que o corpo A ficou eletrizado, estava eletrizado positivamente, ele continua eletrizado positivamente. O corpo B, que outra hora estava neutro, agora está eletrizado positivamente. Isso nos leva a formular a seguinte afirmação, que na eletrização por contato, os corpos após esse contato se eletrizam com carga de mesmo sinal. Vão ter o mesmo valor absoluto se a geometria e o formato e o material for o mesmo. Então, nós colocamos aí de cores diferentes, simplesmente para diferenciar os dois corpos. Vamos falar, então, sobre o processo que realizamos quando nós queremos descarregar um corpo que está eletrizado.
Vamos entender então como que funciona. E logo após estaremos falando sobre a eletrização por indução. Vamos lá? Bem, pessoal, quando um corpo está eletrizado, ele pode ser descarregado se nós ligarmos na terra. É o que nós chamamos aí de fio terra. Quando você liga, então, o corpo que está eletrizado na terra, eles vão se descarregar. Ou seja, elétrons em excesso vão escoar para a terra. Desta maneira, fazendo aí o corpo A ficar neutro. Então, você pode desconectar aí o fio terra, você vai observar que o corpo descarregou, ficou neutro. E se ele estiver eletrizado positivamente, professor? A mesma coisa, pequeno gafanhoto. Liga aí, faz aí o fio terra. Quando você liga aí, faz o fio terra, os elétrons sobem aí, neutralizando aí os prótons. Então, observa aí que subiram quantidade suficiente para neutralizar. Agora, só de fazer conexão, você vai ver que o corpo está neutro. Vamos falar sobre o processo de eletrização por indução. Vamos lá? Bom, pessoal, na eletrização por indução, eu tenho dois corpos. O corpo que vai sofrer a indução, que é o induzido, e o corpo que vai provocar a indução, o indutor. Então, observa que o indutor está eletrizado positivamente, por estar faltando elétron nele, não é verdade? E o corpo A está neutro, possui mesma quantidade de elétron e mesma quantidade de prótons. Bom, se nós aproximarmos o corpo B, que está carregado positivamente, próximo do corpo A, ele vai provocar uma indução. Somente isso. De que maneira, então, eu consigo, então, carregar aí, eletrizar o meu corpo A, o induzido? Eu consigo eletrizar o induzido se eu fizer uma conexão na Terra. Quando eu faço uma conexão na Terra, elétron sobe, neutralizando aquela parte lá. Ó. Lembrando que o indutor tem que estar presente. Se ele não estiver presente, eu não consigo fazer essa eletrização. Então, na presença do indutor, eu faço a conexão na Terra, logo vão subir elétrons para neutralizar aqueles prótons. Então, observe que está neutro ali. Na presença do indutor, eu vou ali agora e corto aquele fio terra. Fazendo isso, eu consigo eletrizar o corpo A, como vocês bem observam. Isso nos leva a formular o seguinte, que na eletrização por indução, o induzido vai sempre ser eletrizado com carga oposta à do indutor. Então, com isso, pessoal, concluímos essa parte introdutória da eletrostática. No vídeo que vem, nós iremos falar sobre força elétrica, lei de Coulomb. Não esqueça aí, se você gostou, dê o seu like, compartilhe e comente. O seu comentário é de suma importância para nós. Mas não vá embora, que nós temos um recadinho para você. Vamos lá? Quem torna você diferente ou não é a forma como você encara os seus desafios. Mente de sucesso. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!